Convidamos neste momento a doutora Jamile Gama, advogada criminalista, atuante há mais de 8 anos, sócia do escritório Jamile Gama Advocacia, pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal, pós-graduanda em Leis de Drogas, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada AACCB 2018 a 2020, com o tema Tese Defensiva da Lei de Drogas. Que é um tema que atualmente eu tenho estudado muito, escrito, e também hoje 90% dos casos do meu escritório versam diretamente sobre a lei de drogas ou então a lei de drogas como plano de fundo. E é importante, antes de iniciar a tese de lei de drogas, eu trazer também para vocês como houve esse surgimento. Eu acho conveniente fazer isso, até para a gente entender qual é o produto que a gente está trabalhando, como surgiu, qual é o avanço no Brasil dessa lei de drogas nesse período, desde o surgimento das facções criminosas e até hoje, em que se fala muito de operações policiais em que envolvem nada mais, nada menos do que mais de 100 facções criminosas no Brasil. E se tratando dessa lei de drogas, se torna uma lei muito completa, porque ela substituiu uma lei que era genérica, e assim hoje tratamos pelo princípio da especialidade de teses defensivas voltadas para o cliente em específico, como por exemplo, o usuário na nova lei de drogas foi diferenciado do traficante por conta das massivas prisões e condenações pelo crime de tráfico de drogas simplesmente pelo uso. Então, hoje já é um entendimento pacífico do STF, onde a gente também vai trazer como tese defensiva, que o artigo 28 do Código da Lei de Drogas foi despenalizado. E assim, eu digo a vocês que a minha experiência com o tráfico, a lei de drogas, especificamente nos crimes que envolvem diretamente isso, me traz uma segurança muito grande, tanto financeira, quanto a questão da forma de você trabalhar com essas teses defensivas, pois, subjetivamente, quando a gente traz o crime de tráfico de drogas para a questão do princípio da especialidade, eu vou iniciar, antes de iniciar as teses de lei de drogas, falando do surgimento do narcotráfico no Brasil, que se deu início... Pode bater todos para ele. Aparece só. Tudo inicia na época da ditadura militar, em 1964, mais precisamente no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde nasce a organização inicialmente chamada de Falange Vermelha, e hoje denominada de Comando Vermelho, pois, na época, os presos políticos eram colocados juntamente nas celas com os presos comuns. E esses presos políticos eram presos intelectuais. E a opção do Estado, a intenção do Estado naquela época, era de confirmar a tese de que a pessoa era produto do meio. Sendo assim, aconteceu absolutamente o contrário. Esses presos comuns que tinham um potencial vínculo com os crimes que à época eram sequestros, roubo a banco, roubo a joalherias e homicídios, se encontram com esses presos políticos e dão acesso a eles, tanto a temas como Revolução Francesa, economia, filosofia, e aí eles entendem também os seus direitos constitucionais a partir disso. E aí começa a Falange Vermelha, inicialmente como uma organização criminosa, não voltada diretamente para o tráfico de drogas, mas sim para a questão de defender os seus interesses das suas famílias e também dos seus irmãos, que eles chamavam na época. E aí, posteriormente, eles criam um caixa único para assistência dessas famílias e dos presos, em que, à época, se estima que foi uma média de 50 milhões que eles arrecadaram com os proveitos desses crimes, e hoje estimariam uma média de 380 milhões. De dentro dos presídios, eles também começam a comandar, através de uma organização, no sentido literal da palavra, onde tem hierarquias. E aí eles começam a comandar, nas comunidades em que viviam, não só o tráfico de drogas, que na época era somente a popular cannabis, a maconha.
que já era criminalizada desde 1930. Mas também surge um poder paralelo ao Estado, que significa que eles começam a trabalhar a favor das pessoas da comunidade, preenchendo aquela lacuna que o Estado, na época, deixava, era invisível para o Estado. E é óbvio que aquelas pessoas da comunidade iriam aceitar esse poder paralelo, porque eles não tinham um básico para sobreviver. Já em 1990, a organização do PCC em São Paulo, na cadeia de custódia de Taubaté, que inicialmente era um vínculo, era um irmão, era aliado com o Comando Vermelho, e eles começam a dominar espaços no Brasil. Posteriormente, já de 1990 a 2000, inicia, de fato, o tráfico de drogas, porque eles entenderam que aquilo era rentável. E a popularização da cocaína chega no Brasil através dos dois maiores narcotraficantes que a história tem conhecimento, que é Pablo Escobar na Colômbia e El Chapo no México. Sendo assim, inicia também, no ano de 2000, as guerras das facções e os narcomicídios. Eu tinha um professor de ciência política que ele falava que no dia que as organizações criminosas se organizassem entre elas, o Estado ia sucumbir. E é verdade, porque aí começa uma guerra de facções e os narcomicídios e também os crimes que têm como plano de fundo o tráfico de drogas. Então, hoje, para além desse poder paralelo em que eles brigam com o Estado para ter ilegalmente esses territórios, também existe essa guerra de facções, o que prejudica a organização criminosa. E aí, hoje, muito a gente vê o crescimento do crime de narcotráfico da seguinte forma. Existem, hoje, ali tem processos, mas, na verdade, são procedimentos de tráfico de droga no Brasil, envolvendo investigação, boletim de ocorrência, apreensões, que não necessariamente viraram processo. Então, assim, em se tratando da lei de drogas, quem tiver interesse em atuar na lei de drogas, cliente tem, porque são 700 mil procedimentos no Brasil hoje e mais de 100 facções catalogadas. Aqui não tem as 100, é desatualizado esse mapa, até porque eu senti falta de duas que estão atuantes também no Brasil, mas eu coloquei essa média de mais de 100 porque a cada vez o surgimento e a busca por novos espaços acontece. E o Estado, não trazendo um viés político, mas o Estado ele tem sido ineficaz para acabar com essas facções criminosas. Sendo assim, a alteração da lei, da mesma forma que o Estado não dá atenção hoje a quebrar essa cadeia que existe do tráfico de drogas, que envolve não só, o tráfico não se sustenta somente com a venda de drogas, mas também outros crimes e outras situações que, envolvendo isso, financiam o tráfico de drogas. E aí a alteração da lei de 76, que era uma lei genérica e também não tratava da atualização das drogas que existe hoje no Brasil, é substituída pela Lei 11.343 de 2006, que é a vigente. E aí, no artigo 1º, a gente já vê uma diferença, onde aqui se consideram drogas entorpecentes e substâncias que causam dependência química. Então, essa lei não enquadrava todos os tipos de drogas, por exemplo, as drogas sintéticas. Já a nova lei, ela já traz que são entorpecentes e substâncias que determinem a dependência químico-psíquica e que estejam relacionadas na lista de leis elaboradas. Ela passou a ser uma lei específica e taxativa. De que forma? Se tornou uma lei heterogênea, onde ela depende de um decreto para existir, e esse decreto é a portaria 388 da Anvisa, onde ali se determina o que são drogas e quais são as classificações dessas drogas. E o porquê é importante, quando a gente vai trabalhar na lei de drogas, a gente saber de que tipo de droga a gente está falando. Por ser uma lei e um decreto taxativo, se não consta ali aquela droga como uma substância ilícita, há a tipicidade da conduta, que ali a gente vai tratar nas teses defensivas. Também é importante falar que a lei de drogas, muito se fala sobre a hediondez dela.
De fato, é uma lei hedionda, mas não são todos os artigos e nem os 5 artigos recapitulados como crime da lei de drogas são necessariamente hediondos. Aqui eu fiz uma breve classificação das drogas que são divididas em lícitas, ilícitas e controladas. Quem vai definir isto é a Resolução 344 da Anvisa, que norteia a diferença entre o que é droga lícita, ilícita e controlada. As drogas lícitas é possível a comercialização, como álcool, que causam alteração, que está entre as entorpecentes, estimulantes e alucinógenas, mas as ilícitas é proibida a comercialização e as controladas também ilícitas, mas depende de uma prescrição médica, de uma autorização judicial, como, por exemplo, o consumo e plantação da cannabis para fins medicinais. E é o que norteia essa diferença, além do artigo 66 da lei, também, como eu informei, precisa ter essa junção e essa... Você passa para mim, por favor? E precisa existir. A resolução também 783 de 2023 vai ter a taxação dessas drogas. Pressupondo que, na maioria dos casos, todo o processo inicia através de um documento informativo que se chama boletim de ocorrência, muito embora o nosso cliente esteja preso, seja uma prisão em flagrante ou oriundo de uma investigação, de uma operação policial, tudo vai se iniciar no processo. A defesa, e aí, já vindo para o processo penal, a defesa se inicia através da defesa prévia. E é importante trazer para vocês a diferença da defesa prévia e a resposta à acusação. São institutos que têm, basicamente, as mesmas especificações. No entanto, por desuso, a resposta à acusação não é mais aceita no processo de lei de drogas, no processo de tráfico de drogas, por exemplo, e a defesa prévia ela é prevista no artigo 55 dessa lei. A diferença entre as duas é que uma é apresentada antes do recebimento da denúncia e a outra após o recebimento da denúncia. Então, o advogado ele não vai apresentar resposta à acusação na lei de drogas, porque quando ele apresenta a defesa prévia, muito provavelmente o juiz já recebeu essa denúncia ou rejeitou. E aí a rejeição seria uma possibilidade de absolução sumária. Essas são, vocês vejam a possibilidade muito maior de se apresentar na defesa prévia da lei de drogas as possibilidades que a gente tem de já começar a defender o nosso cliente. E aí, no início da minha advocacia, como muitos outros colegas, fazíamos a defesa prévia de forma genérica. Principalmente quando o cliente está solto, não tem aquela necessidade de urgente marcação de audiência e tudo mais, a gente trabalha de forma detalhada cada um desses tópicos, arguindo preliminares, pedindo a rejeição da denúncia por inépcia ou qualquer outro fato que ali comprove que não há justa causa para ação penal. Também aqui é o momento da gente apresentar justificações, e uma dessas justificações pode ser aqui a investigação defensiva, que é um instituto relativamente novo da OAB, que traz a possibilidade do cliente, através do seu advogado, fazer também a investigação defensiva. Assim como existe uma investigação criminal, um inquérito policial, onde ali se atesta a culpabilidade do nosso cliente, a gente também pode trabalhar isso aqui, arrolando testemunhas, quando apresentar documentos, conversas de WhatsApp, através de atas notariais, juntar todos esses elementos para que o juiz ali avalie se vai receber ou não aquela denúncia. Então, veja a importância dessa peça, que o nosso cliente sequer ainda está sendo processado. Ele foi denunciado, certo? E outra possibilidade também, relativamente nova, que antes não cabia por conta das especificações, é o acordo de não persecução penal. Hoje é admitido na lei de drogas e eu faço muitos acordos de não persecução penal. Mas aí depende muito... Moço, você passa para mim, por favor? Depende muito do que a gente trata de perfil do cliente. E aí, muitas vezes, quando eu vou para uma demanda criminal que envolva a lei de drogas, 90% dos casos, ou em sua maioria,
eu pego o procedimento desde a prisão em flagrante. E dali, o advogado ele já tem que ter uma noção da sua tese defensiva, ou então já definir a tese defensiva ali. Se vai ser negativa de autoria, se vai ser a confissão, se vai ser, a partir dali, pedir uma investigação defensiva, mas em todos os casos em que haja a probabilidade do artigo 33, parágrafo 4º, que se trata do tráfico privilegiado, existe a possibilidade do Ministério Público propor o acordo de não persecução penal. Trazido pela lei do pacote anticrime, os requisitos é ser um crime sem grave violência ou ameaça, ou seja, em regra, na maioria dos casos, o tráfico de drogas não tem esse elemento. A pena mínima seria inferior a 4 anos. E aí, quando a gente fala do tráfico de drogas do artigo 33, ou parágrafo 1º, a gente sabe que já começa com 5 anos. Mas em tendo a possibilidade de um reconhecimento de um tráfico privilegiado, a gente já diminui isso aí e o cliente tem a possibilidade já no tráfico privilegiado, caso seja reconhecido, de iniciar o cumprimento no regime aberto. A confissão formal do investigado. Isso é bem polêmico entre alguns promotores, porque muitas vezes o cliente negou ou ficou em silêncio na delegacia. Mesmo estando acompanhado por advogado, ele pode sim manifestar o interesse em confessar naquele momento, mudando o depoimento dele policial. A primariedade é requisito indispensável, não há relativização a isso, e a medida deve ser adequada para a reprovação do crime. Ou seja, muitos legisladores e promotores entendem, julgadores entendem que a quantidade de droga é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, que é o parágrafo 44º. Só que existem precedentes do STF e do STJ dizendo que isso não tem nenhuma valia dentro do que se define como tráfico privilegiado. E assim as consequências disso seriam o encerramento da ação penal, antes mesmo do recebimento da denúncia, a ausência de anotações de antecedentes criminais, onde o cliente, por não ter sido processado, ele continua primário e aquele procedimento vai ser arquivado, o compromisso do investigado em cumprir as cláusulas do acordo, que muitas vezes envolvem, cumulativamente ou não, prestação pecuniária e ainda prestação de serviço comunitário, o compromisso de não cometer novos crimes e a impossibilidade dele usar esse instituto novamente durante o período de 5 anos. E aí, quando eu falo em pedido de acordo de não persecução penal para se avaliar o perfil desse cliente, é porque isso aqui não vale muito para aquele cliente que a gente sabe que já quanto mais que tem uma prática reiterada, apesar de ter sido a primeira anotação, porque se ele for preso novamente e processado, esse acordo de não persecução penal vai ter uma das regras não cumpridas e ele vai ser quebrado. Em sendo quebrado, a consequência disso é a retomada dessa ação penal. E em se tratando da retomada da ação penal, a gente já tem a confissão formal do nosso cliente, onde não pode ser excluída, porque obrigatoriamente esse procedimento tem que ser acompanhado pela defesa técnica. Sendo assim, isso aqui é muito bom, mas para aquele cliente que a gente sabe que realmente foi uma situação específica, que não fez, mas a gente não tem como provar que isso aconteceu, porque as consequências penais disso são mínimas, quase nenhuma. Mas também existem requisitos que são indispensáveis e também podem trazer um prejuízo maior para o seu cliente em posterior ação penal. Também esse instituto pode ser oferecido em qualquer tempo da ação. Eu já consegui, inclusive, um acordo de não persecução penal na apelação, onde eu informei que meu cliente não teve o direito, e eu solicitei, e o Ministério Público não deferiu o pedido, o juiz também não se manifestou, e aí o processo retomou, foi reconhecido nulo todos os atos do processo para que voltasse e visse a possibilidade do meu cliente ter o acordo de não persecução penal. Você passa para mim, por favor? Sim. E aqui a tese de negativa de autoria vem quando não é suficiente o acordo de não persecução penal. Veja, nessa tese, não há que se falar em uma negativa de autoria, quando eu trago esse aqui, parcial. Aqui o cliente vai negar tudo mesmo, seja
a obtenção da droga, a comercialização, a subjetividade dele com a relação com essa droga. E dos primeiros requisitos que eu uso, inclusive, como preliminar, é o pedido de absolvição do meu cliente, que já teve a denúncia recebida, que a denúncia não atende os elementos do crime, fato típico, ilícito, culpável, tirando qualquer um deles, a atipicidade da conduta, portanto, não há crime, né? Dos exemplos que eu posso trazer para vocês, de ausência de materialidade, é quando o cliente é preso e processado portando semente de maconha. O STF já entendeu, o ministro Celso de Mello, que não comete crime, porque não tem o poder de dependência química, ou também em ele vendendo uma semente de maconha, aquilo não está inserido no rol taxativo no rol taxativo onde define o que são drogas ou não. Por isso eu falei inicialmente que a gente precisa saber quais são essas substâncias que estão inseridas para que a gente possa, aqui na tese defensiva, por exemplo, alegar uma tipicidade de conduta. Também quando não há o elemento da materialidade. O cliente, ele fala no WhatsApp que vende drogas, mas quando ele é apreendido, não é achada a droga com ele. Aquela prova também não é suficiente para demonstrar o crime de tráfico de drogas. A individualização da conduta. E isso também eu alego, mesmo quando o processo é apenas um réu ou acusado. Porque aqui o Ministério Público ele precisa dizer detalhadamente o que em 99% dos casos não acontece, mas ele precisa dizer qual foi o crime, além de qual foi a capitulação do crime, também qual foi a conduta que inseria ele. Porque, veja, o artigo 33 da Lei de Drogas, ele tem 18 verbos nucleares para se cometer o crime de tráfico de drogas. Tanto equiparado no parágrafo 1º ou o caput, precisa estar inserido em pelo menos um dos crimes ou dos verbos capitulados no artigo 33. E muitas vezes o Ministério Público não faz isso, o que demonstra uma denúncia inébita. Ausência de vínculo subjetivo com a droga. Eu tenho muitos casos em que o policial fala o seguinte, ele narra no depoimento dele da delegacia, que estava fazendo rondas e supostamente, e naquele momento um terceiro que não queria ser identificado por repressão, disse que naquela localidade tinha pessoas vendendo droga. E aí, quando ele iniciou a perseguição criminal, um indivíduo correu e foi achado com ele uma sacola. Só que ele não identifica, por exemplo, o vínculo, nem que seja subjetivo, do cliente com aquela sacola, com aquela droga, com aquela substância. Isso também não demonstra os 3 elementos do crime. Não há que se falar aí numa prova legítima para uma possível denúncia. Também existe a ausência de atos de mercância. Isso aí é muito comum para aquelas pessoas que são pegas com a quantidade de droga e fala que é para o uso. E aí, isso acontece pouco, né, nas comunidades em que o policial pega e leva para a delegacia dizendo que ele é traficante e que aquela quantidade de droga demonstra que ele é traficante. Isso também não é configurado tráfico de drogas, também com precedentes, porque precisa existir os atos de mercância, que são uma balança de precisão, dinheiro trocado, que aquela substância esteja separada dentro de pinos, trouxas, que tivesse uma quantidade significativa e variedade de drogas. Então, quando isso não acontece, mesmo que o STF tenha definido 40 gramas como suficiente e o limite máximo para se diferenciar o usuário do traficante, isso já é superado. Inclusive, eu tenho também um precedente que eu coloco em outro momento, em que o meu cliente foi preso por 120 gramas de maconha. E o juiz fez o juízo de valor do meu cliente e definiu que ele era, sim, usuário e não traficante. Porque não havia nenhum outro elemento quando ele foi preso e sinalizado pelos policiais que ele estaria vendendo aquela substância, que ele estava mentindo que aquela substância era para uso. E que, se tratando de uma pessoa maior, dependente químico, 120 gramas de maconha é nada. Ele não conseguiria, não ficou provado ali o ato de mercância. E a presunção ilegal em local de tráfico.
A gente não pode presumir também que o agente é traficante porque ele foi preso em um local de tráfico. Ou então, ele mora em um local de tráfico e a polícia inicia uma investigação contra ele simplesmente por esse elemento. O precedente que eu trago aqui em relação ao depoimento do policial é porque, muitas vezes, o que instrui o inquérito policial e legitima o Ministério Público a denunciar o cliente é somente o depoimento policial. E o STF, através de um HC, fala que o depoimento policial é válido. Sim, desde que outros elementos corroborem para aquela acusação. E aí eu trago 2 pontos também muito relevantes. Primeiro, em relação à fé pública do policial militar ou policial civil. Ela existe, mas ela é relativa. Não é tudo que o policial diz que é verdade. Por isso, a fé pública se diz que presume-se verdadeiro os atos e os depoimentos policiais. No entanto, esse depoimento ele precisa obrigatoriamente ser sustentado por outro elemento, seja uma prova material, seja outras denúncias que o cliente tem, outros procedimentos em curso. Isso tudo demonstra que aí o cliente já tem um histórico criminoso. Mas também é importante trazer que, na hora da inquirição de testemunhas, também, em 99% dos casos, os depoimentos as testemunhas de acusação são os policiais que realizaram as diligências. Por isso, fazer a inquirição de uma testemunha que é um policial, que tem contato com os outros, e muitas vezes o depoimento entre eles é combinado, precisa de técnica. Porque muitas vezes a gente acaba prejudicando ainda mais o cliente porque ele está ali como testemunha de acusação. Então, ele não vai chegar e falar, não, ele não fez, ou então, não foi bem assim. Até porque presume que o que ele falou ali, ele vai manter aquela versão. Só que o que é que a gente tem em ponto positivo para a defesa? Primeiro, que quando existe, em regra, quando tem audiência criminal, já se passou no mínimo aí de 3 a 6 meses. Eles fazem operações e diligências e prisões em flagrantes, no mínimo, 2, 3 vezes no dia em que estiverem em serviço. Também é importante trazer que a gente precisa entender as competências desses 2 órgãos, Polícia Militar e Polícia Civil. Porque muitas vezes os policiais falam que estavam fazendo campana, os policiais militares, e que também estavam fazendo uma investigação preventiva. O caráter do policial militar, independente da sua patente, nunca é investigado. Por isso, na hora de inquirir a testemunha, e aí, por experiência, é fazer perguntas fechadas, em que a resposta seja sim ou não. Porque muitas vezes a gente pergunta coisas que a gente não sabe a resposta e ele acaba prejudicando o nosso cliente falando coisas que a gente não queria ouvir. E estando sendo gravado ou reduzido a termo o depoimento dele, a valoração desse depoimento dele é absurda. Não fazer perguntas que você não sabe a resposta. Eu utilizo muito as técnicas de PNL, que é a programação neurolinguística, onde traz o rapport, que é a sua conexão com a pessoa, o comunicador com o comunicante. Então, o policial já chega ali achando que o advogado quer prejudicar ele, quer dizer que ele é mentiroso, ou então estão defendendo interesses contrários. Mas com essa técnica da PNL, a gente consegue trazer o policial e fazer com que ele responda as suas perguntas de forma pacífica, de forma detalhada. E é nesses detalhes que a gente vai tentar pegar uma falha no procedimento, o depoimento dele está diferente do da outra testemunha. Então, em se tratando de um procedimento que ocorreu em que todos estavam no local do fato, esse procedimento está diferente, esse testemunho está diferente, já configura ou uma quebra de cadeia de custódia ou então um falso testemunho. Não repetir perguntas que já foram feitas. Muitas vezes o processo tem corréus. E aí o advogado faz a pergunta que outro advogado já fez, ou que o promotor já fez. Isso também não é interessante, porque o policial ele pode mudar a resposta e dar mais detalhes de situações que a gente não quer trazer para o processo. A questão de fazer pergunta com riquezas de detalhes do procedimento. Ali faltou um não. Porque o policial ele só precisa de um gatilho para ele lembrar da situação. Então, em se tratando de você trazer perguntas com riquezas de detalhe, ainda que ele não lembre, ele vai começar a puxar na memória dele
detalhes que possam prejudicar a defesa do seu cliente. E também algo muito comum, no caso dessa contradita de testemunha, que eu faço muito, é quando os depoimentos dos policiais estão idênticos da delegacia, sem mudar uma vírgula. Isso é muito comum, que é aquele copia e cola. Além de pedir para acompanhar o depoimento dos policiais na delegacia, eu também observo se eles estão iguais. E o STF já entendeu também provas nulas e que tem que ser desentranhada do processo, porque aquilo é um ato formal. O policial ele tem que falar o que ele viu, e não o que o colega viu, escreveu e ele ir lá e assinar. Então, essa contradita é tanto para tirar aquele depoimento daquele policial, como desentranhar aquele depoimento como prova de acusação do cliente. E aí veja que aqui também é a possibilidade da inquirição de testemunha, e nesse caso também, na maioria, de testemunhas de defesa abonatórias. É muito difícil alguém ter presenciado uma situação, a não ser que tenha um caráter de alguma flagrante ilegalidade no procedimento, mas fora isso, quando é pego, ou a pessoa está sozinha, ou é na madrugada, não tem muitas testemunhas. Então, no caso das testemunhas de defesa, a maioria dos casos também é de conduta. E aí vem a segunda tese, que também não tem, sendo acolhida, não tem repercussão penal para o nosso cliente, que é uma tese bem interessante, que é a desclassificação do tráfico para o posse para uso, do artigo 28. E aí foi o que eu falei que eu consegui, e esse precedente aqui é o meu, que foi através de um habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em que meu cliente já tinha uma condenação transitada em julgado, estava só aguardando o cumprimento daquela pena em regime aberto pelo uso de drogas, e eu entrei com o habeas corpus porque ele já estava preso por outro processo. E nesse segundo processo eu não conseguia soltar ele, porque a juíza dizia que ele não era primário. E aí, através de uma liminar nesse habeas corpus substitutivo de revisão criminal, eu consegui que o Tribunal de Justiça de São Paulo anulasse aquela sentença e trouxesse para ela nenhum efeito penal. E também, quando traz os efeitos administrativos, que é agora o que propõe o artigo 28, com a descriminalização, meu cliente, o crime já estava prescrito, portanto, ele não responde por nada. E para se demonstrar o artigo 28, precisa da ausência de finalidade comercial, que foi o que disse que precisa ter os atos de mercância, o depoimento sobre o uso habitual, ou qualquer documento, ou o próprio depoimento, ou de algum familiar que demonstre que ele é dependente químico, conduta do acusado, não ter outros processos criminais em curso, ou não ter nenhuma outra condenação, ausência de clientela ou lucro. Isso é muito provado em conversas de WhatsApp, ou então nos próprios depoimentos de outras pessoas, de que ele não se dedica a atividades criminosas. E a fixação de até 40 gramas de maconha. 40 gramas de maconha. Mas, além de já existir entendimentos doutrinários e jurisprudencial que esse não é um fator determinante, pode ser mais, e quem vai dar essa valorização é o juiz, de dizer que pode ser, inclusive, cocaína e outros tipos de drogas também já tem esse entendimento. Em sendo acolhida essa tese, ela não tem repercussão penal, o cliente não fica com nenhuma anotação criminal, não há aplicação da pena de multa, que é previsto no crime de tráfico de drogas, porque se trata de uma questão de saúde pública e uma infração administrativa, segundo o tema 506, recente de 2024 do STF, onde entendeu pela constitucionalidade do artigo 28, mas despenalizou e descriminalizou, o que é diferente de permitir. Continua sendo proibido a posse da droga para consumo. No entanto, não há mais efeito na esfera penal. E assim também ele vai ser advertido para comparecimento, ou pode também prestar serviço à comunidade, ou também a prestação pecuniária. Porque para mim isso é bem controverso, porque se não há repercussão penal, isso aqui não deixa de ser uma pena. Né? Então, mas é um entendimento ainda do STF. Moço, por favor. Isenção de pena. Também é uma tese defensiva em que a gente trata a isenção de pena para os inimputáveis. Ela é prevista no artigo 26 do Código Penal, onde fala dos inimputáveis e semi-inimputáveis de doenças mentais, de transtornos mentais. Aqui a lei de droga também muito específica e, como eu disse no início, muito preocupada em diferenciar o usuário de drogas do traficante para não haver
o precedente que teve à época com o surgimento das facções criminosas, que é você misturar numa cadeia onde cumpre pena, por exemplo, pelo uso de droga, um simples usuário que tem problemas e transtornos mentais diante do uso da droga com traficantes. Então, obviamente, ele vai ser corrompido. Então, essa lei, nesse artigo, traz a isenção de drogas no artigo 45 e 46, onde ela traz a possibilidade de isentar aquele agente da pena, absolver ele por essa isenção, se ele cometeu o crime em razão da dependência química ou sob o efeito dela, e isso tem que estar provado. Se for proveniente ou fortuito de caso maior, estado de necessidade também, que ele esteja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da sua ação ou omissão. Ou seja, não basta ele ser um dependente químico. No momento que ele comete o crime, ele precisa estar sem qualquer noção de que o que ele está fazendo é um crime de tráfico de drogas. Já a semi-inimputabilidade também é tratada no artigo 46, que aí traz a incapacidade de autodeterminar-se e não possuir a capacidade plena. Ou seja, ele tem a capacidade, mas não totalmente. Ele é um dependente químico que já tem transtornos mentais e isso já tem uma repercussão na sua vida. Mas naquele momento não tinha. Então, ele não é considerado totalmente isento da pena. E aí, nesses casos, nesse segundo caso, o legislador também trabalha isso como uma possibilidade não só de isenção da pena, mas também da diminuição de pena. E essas provas que a gente precisa trazer são exames toxicológicos recentes, depoimentos de familiares, documentos médicos, relatórios, fotos. E aqui também é acolhido o princípio biopsicológico, em que se misturam as duas legislações. No artigo 26, somente trata de transtornos mentais. E aqui, dependentes químicos. Neste caso, pode ser uma coisa ou outra, desde que essa doença mental seja oriunda do uso de drogas. Então, não necessariamente ele use mais drogas quando cometeu supostamente um crime de tráfico de drogas, mas ele já tem problemas mentais oriundos de uma antiga dependência química, que foi tratada, mas ainda assim não consegue se autodeterminar. E as consequências seriam no artigo 45, que tem a inimputabilidade, seria a absolvição. Na sentença, o juiz encaminha de ofício ele para um tratamento médico. E no caso da parcial ou semi-inimputabilidade, seria a redução da pena de 1 a 2/3, o que é significativamente relevante na dosimetria da pena. E ele precisa fazer o tratamento médico regular e também se aplica, como eu falei anteriormente, as medidas da lei de transtornos mentais, onde cuida das pessoas que têm transtornos mentais, não necessariamente pelo uso de entorpecentes. Por favor. Tráfico privilegiado. Como eu disse anteriormente, apesar de ser uma lei hedionda, o artigo 28 e o 33, parágrafo 4º, não são hediondos da lei de drogas. E o que é que muda? O tratamento, que o crime hediondo, a partir de 2006, foi considerado um crime de tráfico de drogas hediondo, existe uma repercussão menor na sua pena, também requisitos na execução da pena, requisitos aqui na própria instrução criminal, que diferenciam essa hediondez, em que há possibilidade, por exemplo, somente nesse artigo da INPP, e o cliente precisa ser primário de bons antecedentes, e não é uma duplicidade, ele tem que ser, além de primário, ele tem que ter bons antecedentes, ele tem que ter comprovado boas relações sociais, contratos de trabalho ativos, empresas no nome dele, para demonstrar um vínculo social significativo e afastar ele da possibilidade de ser um traficante habitual. Ele não pode se dedicar a atividades ilícitas, não pode integrar organizações criminosas, e esse é um critério muito subjetivo, porque muitas vezes o julgador ele avalia que não é privilegiado ali porque ele mora em tal lugar em que lá a dominância de determinada facção é iminente, portanto, associa a conduta que ele teve ao local onde ele vive de forma, inclusive, equivocada. E cabe à defesa aqui provar, como eu citei, que ele tem trabalho e relações comerciais.
Porque um traficante que ganha e muito dinheiro, muitas vezes, ele não vai se preocupar de ter uma carteira assinada, ele não vai se preocupar de ter uma habitualidade de trabalhar cedo, e também tem a questão dos patrimônios, que apesar de muitos deles não ter patrimônios significativos, inclusive contas bancárias em seu nome, existe a possibilidade de se provar a chamada ostentação daquela pessoa. E quem prova muitas vezes isso são os policiais, que já fazem ronda naquele local e demonstra que aquela pessoa está com carros de luxo, que faz festas na comunidade. Então, tudo isso aí precisa ser afastado aqui para provar esse tráfico privilegiado. A quantidade e a natureza da droga também não define associação. O juiz não pode, porque o cliente foi preso com X quilos de droga, definir que ele é associado a uma organização criminosa somente pela natureza e qualidade e quantidade. Essa súmula também eu utilizei certa vez em que eu tive o tráfico privilegiado somente reconhecido na revisão criminal. Eu passei a instrução inteira, todos os recursos cabíveis após a sentença, pedindo o reconhecimento daquele tráfico privilegiado, porque gera a diminuição, a redução da pena em 1/6 a 2/3. Então, veja, para o cliente que está preso, ou então que vai iniciar o cumprimento da sua pena, possivelmente no regime fechado ou semiaberto, é muito importante, porque aqui, reduzindo essa pena, muito provavelmente vai ser configurado que ele não afastar da periculosidade, a associação criminosa, e aí também entra na terceira fase da dosimetria a questão do regime, que modifica muito. O afastamento da equiparação do crime hediondo, que não se trata, e diferente dos crimes hediondos, ele é a possibilidade de graça, indulto, anistia, NPP, a possibilidade também da suspensão da pena, se for no regime aberto, em restritiva somente de direito, ou então sursi processual. A contagem da progressão também é diferente, por se tratar de um crime comum e não um crime hediondo, também é melhor para o cliente. E a possibilidade do início do cumprimento no regime aberto, onde a gente não consegue provar nem a inimputabilidade, nem a negativa de autoria. Aqui a gente consegue, pelo menos, fazer com que o cliente consiga cumprir essa pena no regime aberto. A colaboração premiada. E aí se diferencia muito da questão do tráfico colaborativo. A colaboração premiada na Lei de Drogas está prevista no artigo 41, onde os requisitos são voluntariamente o agente, quando está sendo processado ou ainda na fase de investigação, ele contribui para que o processo tenha um regular andamento, identificando demais partícipes ou pessoas da organização criminosa, ainda que não sejam citáveis, colaborar para a recuperação parcial ou total do produto de crime, seja arma, droga, atos de mercância, provas que demonstrem a mercância, e não há um juízo de valor. Quem determina se o juiz não pode, por exemplo, usar esse juízo de valor para não homologar essa colaboração premiada. E traz como requisito a redução da pena em 1/3 a 2/3. Em regra, é um documento confidencial e visa a segurança visa assegurar a segurança e a integridade física do agente. Neste caso, diferente da NPP, ela não tem a obrigatoriedade de ser acompanhada por um defensor, por um motivo. O risco de vida e o risco à integridade física não só do seu cliente, como também do defensor. Eu, por exemplo, não faço colaboração premiada. Quando o cliente quer colaborar, eu oriento a ele como fazer, mas eu não participo. Porque por mais que exista a consequência, né, para a homologação da confidencialidade, ele vai estar entregando uma terceira pessoa. E aí, pelo princípio da ampla defesa do contraditório, esse advogado ou defensor público vai ter que ter acesso a esse documento para confrontar o que meu cliente falou, para fazer a tese defensiva desse segundo. E aí, estando lá, vai estar os meus dados, o nome de quem, porque precisa indicar, não pode ser só a alcunha, ou eu acho que é, ele precisa indicar, além de ser voluntário, ele também precisa indicar isso, precisa trazer uma relevância significativa para aquele processo. Tanto que a natureza processual dessa colaboração premiada é a obtenção de meio de provas de interesse público. Somente os delegados, as autoridades policiais, o Ministério Público e o juiz têm interesse nessa colaboração premiada.
Eu só fiz uma colaboração premiada porque o meu cliente era réu inocente e essa droga era de um terceiro que pediu para ele receber uma encomenda através de um carreto. E aí, quando ele pegou a encomenda e ia entrando em casa, aquela mercadoria estava sendo interceptada e aí pegaram ele na porta de casa com aquela droga e ele respondeu pelo processo de tráfico. E aí, além das provas, onde a gente conseguia identificar quem era aquele terceiro que enviou aquela encomenda e solicitou para ele receber, a gente também não consegui, mas tentei afastar ele daquele cenário e o subjetivo vínculo dele com aquela mercadoria ilícita. Então, veja, há precedentes, inclusive, também, esses dois do STF e o STJ, é de que a homologação depende somente do prejuízo ou não que aquilo vai trazer para a organização criminosa. Então, a intenção dessa colaboração premiada não é somente dar o benefício da redução da pena ao nosso cliente, mas ao réu, no caso, mas também o interesse público. Nesse caso, quando há a colaboração e aquilo trouxe significativamente elementos para uma investigação criminal, o delegado, o juiz ou o Ministério Público pode pedir ou absolução ou então perdão judicial para esse cliente. Ou então, em caso seja condenado, ainda que tenha essa redução, que essa pena inicie o cumprimento no regime aberto, ou então que ele tenha apenas as restritivas de direito. Então, a polêmica dessa tese defensiva aqui é somente o risco que isso traz em se tratando de um crime de tráfico de drogas, onde a gente vai entregar pessoas e direcionar policiais, por exemplo, para uma possível operação criminal. É o meu cliente que vai indicar onde é a operação, quem vai estar na casa, onde vai estar a droga, porque possivelmente integrava aquela organização criminosa e quer fazer essa colaboração premiada. Então, é um instituto que eu não aconselho quando há um risco, tanto para mim quanto para o cliente, fazer. Por favor. A teoria da culpabilidade, ela está no artigo 66 do Código Penal, foi difundida no século XX pelo Zaffaroni, mas se trata de uma atenuante genérica. Essa atenuante genérica é pouco aceita ainda hoje nas condenações, que trata de indivíduos que são condenados por crimes de tráfico de drogas, e aí na fase da dosimetria da pena se avalia o estado de vulnerabilidade, a ausência de suporte e o quanto o Estado foi omisso àquela pessoa, não lhe dando oportunidades. Isso não tem nenhuma relação política ou social, e simplesmente esse contexto de exclusão social, onde a gente diz que o nosso cliente ele só cometeu aquele crime, ou então só está sendo processado, ou só se envolveu em atividades criminosas do tráfico de drogas porque ele não teve oportunidade. E ela é cumulativa. Além das atenuantes que pode existir, que seja a confissão, a colaboração e outros institutos que diminuam a pena, aqui eu também sempre peço essa teoria da culpabilidade, onde tem que se avaliar que o réu não teve acesso a nenhum desses benefícios assistenciais que tem a previsão constitucional, são direitos constitucionais dele que o Estado violou e agora o Estado também é responsável. Então, ele é culpável com a conduta do meu cliente. Isso gera a redução do juízo de valor da conduta, onde a gente traz para o julgador dizendo o seguinte, olha, ele fez, mas ele tem todo o contexto social que ele não poderia fazer diferente. Isso acontece muito quando a gente se trata de analfabetos, onde ele sabe que o que é a droga, não poderia se identificar um erro de tipo, mas também, por outro lado, ele não consegue se determinar, ele não consegue dizer se aquela conduta é válida ou não, porque o que ele quer muitas vezes é fazer um serviço para aquela determinada facção criminosa e ganhar um dinheiro para, às vezes, comprar pão, sustentar a família, e existem muito esses casos também. A aplicação da pena base, nesses casos, quando é reconhecida essa atenuante, que aí no caso do tráfico de drogas, 5 anos, a remissão por essa atenuante genérica, a fixação do regime mais brando, ainda que se tenha a possibilidade dele ser condenado no semiaberto, o juiz pode aplicar o regime inicial para cumprimento dessa pena no regime aberto, por exemplo.
e a aplicação do princípio da insignificância, onde aí afastaria as repercussões maiores do cumprimento dessa pena. E, mais uma vez, a substituição da pena de liberdade restritivas e direitos. Por favor. E aqui chegamos nas teses de nulidade. Antes de entrar na tese de nulidade, eu vou trazer a diferença que eu falei anteriormente sobre a colaboração premiada e o tráfico colaborativo. A diferença é que você vai identificar, o seu cliente vai identificar determinadas provas que possam desmantelar aquela organização criminosa, e no outro é quando existem mais de um réu, e a gente fala que aquela droga dividida entre os corréus não configura o tráfico de drogas, porque dividindo aquela quantidade de droga apreendida e todos sendo usuários de drogas, aquilo é o tráfico colaborativo, onde eles compram ou adquirem aquela droga, que é um do verbo penal do tráfico, mas para uso entre eles. Não para comercializar, para que eles tenham ali guardada, ou então uma quantidade já para que eles possam usar. E aí muitos deles falam que não querem ir na boca pelo perigo, não querem estar envolvidos porque está dentro da operação, então já compram uma quantidade maior. E quando você divide pelo aquele número, existe o tráfico colaborativo, que aí também, além de não ser hediondo, ele tem as repercussões menores na sua aplicação de pena. As teses de nulidades que podem ser arguídas desde a defesa prévia até os memoriais, né, as alegações finais, podem ser preliminares ou não. Existem questões de mérito também que são nulas. A ilegalidade no procedimento, por exemplo, abuso de autoridade, acesso indevido ao celular do preso. Quando eu chego na delegacia, muitas vezes o meu cliente foi preso 1h e eu já estou na delegacia aguardando, ele chega às 5h. E aí, fazendo uma média dessa distância entre o local onde ele foi preso até a delegacia, não dava 30 minutos. Eu peço que seja, e se obviamente o delegado lavrar de flagrante, eu peço para constar, dando o pedido desde já do GPS da viatura, do roteiro do GPS daquela viatura. Quando eu faço a inquirição na delegacia aos policiais, eu já os quesitos, enquanto eles estão dando depoimento na delegacia, acerca dessa demora de chegar na delegacia. Porque essa é uma tese de, além de ilegalidade no procedimento, se não ficar provada, a quebra da cadeia de custódia da prova. Ou seja, quem garante que aquela droga, aquela quantidade ou aquela especificação de droga foi presa com o meu cliente? Se o procedimento entre a sua prisão em flagrante até a apresentação na delegacia demorou mais de 4 horas, quem me garante que os policiais não passaram em locais diferentes, apreenderam aquela droga de forma ilícita, ilegal? Então, esses erros nos procedimentos é para afastar essas provas do processo. Como, por exemplo, o nosso cliente não é obrigado a abrir o celular e mostrar ao policial o conteúdo dos seus dados telemáticos. E o policial, por sua vez, ele não tem essa autoridade. O que ele tem que fazer é apreender, e somente apreender quando aquilo configurar uma prova legítima para o processo, para demonstrar a configuração do tráfico de drogas, e assim ser analisado por uma perícia. Mas o que acontece muito é os policiais acessando celular dos flagranteados para adquirir provas e já levar para a delegacia aquela prova como sendo legítima. E aí a gente volta à teoria da árvore dos frutos envenenados. Qualquer prova adquirida por meio ilegal no processo, ela é nula. Obrigatoriamente, ela tem que ser desentranhada do processo. E se tratando de um crime material, que é o tráfico de drogas, sem a prova de que há o dolo para a traficância, e a única exceção aí é o artigo 37, a única exceção, todos os outros núcleo de verbo do tráfico de drogas precisa haver o dolo. Aos meus clientes, que já são clientes de outras situações, eu os aconselho muito a deixar a localização do celular e o vídeo, por último, do WhatsApp ligado. E aí aconteceu uma situação muito interessante, onde meu cliente foi absolvido, justamente porque a única prova que tinha era uma conversa de WhatsApp dele que o delegado juntou no inquérito. E aí meu cliente foi preso 9h30 da manhã, a família registrou a prisão, porque ele foi preso para uma casa, e aí
o WhatsApp dele tinha o visto por último 11h50, daquela mesma data. E quando eu perguntei aos policiais na delegacia se eles apreenderam no momento que prenderam meu cliente, eles apreenderam o celular, eles disseram que sim. E eu pedi para mostrar mais uma vez do mesmo do boletim de ocorrência, que tem caráter informativo, que constasse a hora que ele apreendeu o celular. E ele não entendeu. E aí ele falou, não, prendi, e na mesma hora eu peguei a droga com ele e o celular. E aí, na instrução criminal, eu perguntei ao policial, eu inquiri o policial, perguntando a ele se ele tinha acessado o celular do cliente. Ele disse que não. E aí eu perguntei quem tinha acessado o celular do meu cliente 11h50. Aí ele fez, não sei, foi fulano que ficou com o celular na mão. E aí ali ficou provado que ou ele estava mentindo, ou então houve essa quebra de cadeia de custódia da prova. E a ilegalidade naquele procedimento, que foi o fator determinante nesse caso para absolver esse cliente. Já a cadeia de custódia da prova é prevista no artigo 157 seguinte do Código Penal, do Código de Processo Penal, onde ele trata exclusivamente da ordem cronológica e da conservação das provas do processo criminal. Onde não pode, por exemplo, em um caso de que a droga é apreendida, ser levada primeiro a outro lugar e depois apresentada na delegacia. Exemplo. Ou então o policial achou num saco plástico e ele colocou numa pochete e levou. E aí tem a imagem de que ele apreendeu no saco plástico e depois ele apresenta dentro de uma pochete, de uma bolsa. E minimamente, qual seja a conduta em tendo a necessidade ali de se provar que houve essa quebra de cadeia, que é a ordem cronológica, desde o momento que é apreendido até a apresentação na perícia, essas provas também são provas ilícitas. Portanto, é importantíssimo, desde a delegacia, a gente observar de como foi feita essa apreensão. Determinada vez eu também tive um cliente que saiu no Alô Juca, que é um site de notícias policiais, o que foi apreendido. E tinha em cima de uma bolsa preta, de lado, que aquela droga do cliente tinha sido apreendida dentro dessa bolsa. Só que essa bolsa não foi apresentada na delegacia. E aí, quando essa foto foi tirada, apresentada no site, inclusive antes mesmo do meu cliente ser apresentado na delegacia, mas na notícia identificava todos os requisitos que estavam falando daquela diligência do meu cliente. E na instrução criminal, eu perguntei a ele, cadê aquela bolsa? E ele não sabia me dizer onde estava a bolsa. Mais uma vez, a quebra da cadeia de custódia de prova. Quem me garante que o policial está falando a verdade não é a sua fé pública, é os outros elementos que embasam essa fé pública desse depoimento dele. Então, por isso que é um instituto importantíssimo, tanto para a absolvição sumária, quando muitas vezes eu faço a investigação defensiva, quanto nas alegações finais a gente trazer essas informações. Já aqui, a prescrição, que aí é um caso, por se tratar de um crime hediondo, se tratar de um crime que a pena é extremamente alta, é muito difícil a gente falar em prescrição. Mas quando se trata de crimes de menores potenciais ofensivos dentro do crime de tráfico de drogas, a prescrição é uma possibilidade também. As excludentes de ilicitude daquela conduta. Como eu disse, precisa haver dolo para a traficância. Então, se o cliente está no iminente estado de necessidade, coação moral irresistível, olha, ou eu levava essa droga ou ele matava a minha mãe. Estava com meu filho preso e eu levava, ou então ele matava o meu filho. A coação moral irresistível quer dizer que qualquer pessoa no lugar dele faria a mesma coisa que ele fez. Portanto, naquele momento ele não podia se autodeterminar porque ele estava sendo coagido. Estado de necessidade é provado, por exemplo, quando uma pessoa que não integra uma organização criminosa, mas no momento de uma operação policial, o bandido invade a casa dela e ela é obrigada, por exemplo, a dizer que ele não está ali, então ela não está cometendo nenhum crime de associação criminosa, mas sim está no estado de necessidade. O erro de proibição acontece muito com estrangeiros quando vêm ao Brasil ou vice-versa, que no seu país, muitas vezes, a maconha, por exemplo, a posse da maconha para consumo pessoal não é crime, e aí, chegando aqui, ele não sabe. Ele veio a passeio ou mora aqui há pouco tempo, ele não é obrigado a saber a legislação penal, portanto, ele incide no erro de proibição, lado de direito, que aí, nesse caso, a excludente seria nos casos em plantação, consumo, ou então extração
da cannabis, por exemplo, para fins medicinais. A não configuração do dolo para traficância também entra nessa questão das nulidades. A tipicidade da conduta, ela além de ser provada quando não há materialidade, não há um nexo de causalidade entre a conduta do meu cliente, ou então que a omissão do meu cliente tenha contribuído para aquela traficância, também precisa ser no processo penal, no processo criminal. Quando, no primeiro momento, quando a droga é apreendida, ela vai para o departamento de polícia técnica, é tirada um pouquinho dessa droga para fazer o primeiro laudo de constatação preliminar, onde ali vai definir se é droga ou não. Não sendo droga, a tipicidade da conduta. Em sendo droga, o delegado vai lavrar o flagrante e vai seguir. Mas aí o que acontece? Durante o processo inteiro, não há o laudo de constatação definitivo. E é obrigatório ter esse laudo de constatação definitivo de não só que é droga, mas que a época que foi feita aquela perícia, a substância que tinha naquela droga ainda estava com os princípios ativos de causar dependência. Porque o artigo 1º da lei fala que para ser droga, ela precisa causar dependência e precisa estar no rol da Anvisa. Ok. E se tratando de um laudo definitivo, onde não tem um laudo definitivo, ou então em tendo um laudo definitivo, não consegue se constatar que a substância ativa ali naquela droga apreendida causa dependência, também é uma tipicidade da conduta. Outra coisa importante sobre, um exemplo, na verdade, sobre essa atipicidade da conduta, quando não tem essa substância ativa, é em relação à flor da maconha, macho e fêmea. Existe uma diferença enorme. Então, a flor da maconha que tem o tetracanabidiol, que provoca, que a gente chama de THC, que provoca a dependência química, só existe na flor fêmea. A flor macho, ela só serve para reproduzir aquela planta. Fora isso, em se tratando de uma apreensão, por exemplo, dessa folha da maconha, ou então desse insumo da maconha que foi extraído da maconha, da folha macho, não há que se falar em laudo com constatação dessa substância. Muitas vezes o laudo somente vai dizer que é droga, que é maconha, que é folha de maconha, que é maconha prensada, mas precisa também ter esse laudo definitivo com essas informações. Esses também são os precedentes mais recentes e também que trata dessas questões de atipicidade de conduta e da quebra de cadeia de custódia, que são teses são teses importantíssimas para o processo criminal, porque é ali que a gente vai definir tanto a gente demonstrar a ausência de dolo do nosso cliente, como também uma possibilidade de e aí absolvição, como também a possibilidade de diminuição da pena. Você passa para mim, por favor? Viu? O cara tá falando com o cara na mesa. Chegando à fase final da defesa, a dosimetria da pena. Existem 3 fases, onde a primeira fase a gente trata da culpabilidade, dos antecedentes criminais, de causas desabonadoras ou não daquele cliente para valoração ou não daquela pena, com conduta social, e aí entraria nessa fase a teoria da culpabilidade, as circunstâncias agravantes e atenuantes, que é se aquela pessoa já responde a dos processos criminais, se já tem um histórico de cometer crimes de tráfico de drogas, e na terceira fase, as causas legais e fáticas do aumento de pena, que na lei de drogas está prevista no artigo 40, onde tem, por exemplo, um deles, a transnacionalidade, que é quando essa droga que nosso cliente está, ela é destinada para um outro estado, que é o tráfico interestadual, e também transnacional, que aí já é competência da Polícia Federal, mas também é uma causa de aumento de pena. E aumenta muito a pena, significativamente, nessa terceira fase. Então, a exemplo dessa transnacionalidade, existem precedentes que afastam o reconhecimento disso quando não é provado que aquela droga ou entrou na fronteira, ou então no limite ali de município ou estado, ou então que não tem a identificação de onde aquela droga ia. A simples confissão do réu em dizendo que ia mandar, por exemplo, aquela droga para a Itália, não tem elementos de que aquela droga sairia do Brasil para a Itália, não pode configurar o aumento de pena também para precedente do STF. Condenação e multa. Não menos importante, quando o nosso cliente é condenado,
o juiz ele pode acumular essa pena restritiva de liberdade em também pena de multa, que a gente chama de dias multa. E aí, quando você vai dar notícia para o cliente que ele foi condenado, que ele ainda tem uma dívida com o Estado para pagar, a situação é muito pior. Ele não recebe isso de uma forma positiva. E aí, cabe à defesa aqui, e na maioria dos meus casos também a juíza condena, provar que esse cliente não tem condições de pagar essa multa, pedir a isenção dele, ou então pedindo que seja aplicada no mínimo legal. Porque em casos onde muitas vezes o juiz entende que a quantidade de droga, a repercussão daquele crime foi de caráter nacional, ou então que o cliente já tem outros processos, ele quer arbitrar essa multa em um valor excessível, em valor inacessível e exorbitante, com caráter pedagógico. E o artigo 43 dessa lei não trata de um caráter pedagógico, onde o cliente sofre a perda do seu patrimônio. E sim, aqui é simplesmente de acordo, o juiz tem que analisar se aquela pena imposta é de acordo com as suas condições pessoais. E aí eu volto à questão que eu trouxe das testemunhas de conduta, que são testemunhas de conduta, desculpa, de defesa, onde essas testemunhas nada mais servem, ou pelo menos eu só as utilizam, para demonstrar a baixa renda do meu cliente. E aí, quando traz a questão fática, muito quem acompanha uma instrução criminal, dificilmente o promotor faz perguntas às testemunhas de defesa, porque ele sabe que a testemunha só vai falar bem do cliente. Ele sabe que a testemunha vai tentar minimizar a questão do cliente ainda mais. Então, ele não tem interesse, porque o que ele quer é condenar. Mas a gente tem, que é demonstrar a hipossuficiência financeira do cliente, que é provada através de documentos, né, que tem algumas aqui, podem ser qualquer tipo de documento dessa sua renda, mas também a sua hipossuficiência financeira através do depoimento de testemunhas. E o pleito para recorrer em liberdade, eu faço em qualquer alegação final, mesmo meu cliente estando solto, porque a juíza pode, inclusive, entender, mesmo sem nenhum elemento fático, meu cliente não descumpriu medida cautelar, meu cliente não está respondendo outro processo, não foi preso, não mudou de endereço, não aconteceu nada, ela pode pedir o início do cumprimento da pena já aqui na sentença. Então, por isso, com um fundamento no artigo 5º, que é a presunção de inocência, e também o artigo 282, da desnecessidade e só a segregação cautelar, prisão, em casos de extrema necessidade, eu peço que só inicie o cumprimento da pena depois do trânsito em julgado, porque aí a gente tem enormes possibilidades de recursos até conseguir a redução mínima ou absolvição do nosso cliente. Em casos também que eu entendo que a juíza não analisou corretamente os meus pedidos, há a possibilidade também, em qualquer tempo do processo, de um habeas corpus. E o nome desse habeas corpus é um habeas corpus trancativo. Para além de questões de trazer essas nulidades que não estão sendo reconhecidas durante o processo, é um instituto que muitas vezes o cliente não está preso, o cliente ainda não foi condenado, mas ele tem o caráter preventivo e trancativo. Se o Tribunal de Justiça ou o STJ entender que aquelas provas não são suficientes para condenar, ele manda trancar a ação penal. Então, seu trabalho não é menor, mas também você tem um resultado mais rápido. E assim, essas são algumas das teses. É possível, dentro da lei de drogas, como eu falei, eu gosto muito dessa lei, porque é uma lei muito completa, muito específica, e dá para trabalhar bastante outras teses defensivas, que aí, pelo pouco tempo, eu não vou conseguir me estender muito, mas essas que eu trouxe são as maiores, são as que eu mais uso no dia a dia, e também as que têm precedentes recentes e significativos para os meus clientes. Você passa, tá bom? E aí eu encerro aqui a minha participação, mais uma vez agradecendo a paciência dos senhores e a oportunidade de me ouvirem, deixando, além de 5 livros e séries que eu acho bem interessante e bastante relevante para quem quer estudar sobre o tema de tráfico de drogas, que é a teoria dos jogos aplicada ao processo penal, que não só trata da lei de drogas, mas de todo o procedimento do processo penal, de Alexandre de Moraes da Rosa, o Manual de Lei de Drogas do Dr. Fabiano Lopes, que é meu livro de cabeceira, onde ele traz especificamente teses de defesa, e essas que eu falei, Direito Penal à Guerra às Drogas, onde ela não traz um viés político, mas ela faz a gente entender muito esse crescimento e a ineficácia do Estado nessa guerra às drogas. É por isso que a gente, cada vez que olha o crime de tráfico de drogas, a gente pensa que nunca vai acabar.
cada vez mais, a gente fala, né? Mata o traficante, prende o traficante, no outro dia tem outro. É justamente por conta dessa ineficácia do Estado em tratar isso. A série do Globoplay, O Jogo que Mudou a História, trata do início e surgimento das facções criminosas e também Vale o Escrito, que trata sobre os crimes de plano de fundo, que a gente chama de crimes parasitas associado ao jogo do bicho. Agradeço mais uma vez, deixo também meus contatos, caso eu possa ajudá-los em alguma coisa. Uma boa tarde a todos. Não, doutora Jamile. Seu tema foi de suma importância para todos aqui presentes.